Oi, gente, hoje é terça-feira, dia 30 de maio. O evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Diz assim: Pedro disse a Jesus: Nós deixamos tudo para te seguir. Ao que Jesus respondeu: Na verdade, em verdade, eu te digo, ninguém deixará casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou terras, por causa de mim e do Evangelho, sem que receba já, agora, nesta vida, o cêntuplo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, no meio de perseguições, e no século futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Gente, olha que interessante, o primeiro ponto a gente entender, Jesus está falando de maneira parabólica. Ninguém vai receber 100 vezes mais irmãos, irmãs, propriedades, bens, riquezas, porque seguiu Jesus. Então você veja que não é ao pé da letra. Agora, espiritualmente, você pode saber que você, mais do que esperar para a vida eterna, nesta vida, você terá 100 vezes mais, muitas vezes mais, enésima vezes mais do que essas coisas concretas. E depois tem uma coisa ao pé da letra também que eu queria dizer, eu deixei, entre aspas, o mundo para seguir Jesus e continuo vivendo. Claro que eu deixei a Ford, onde eu trabalhei, eu deixei a minha namorada, que eu gostava muito, eu deixei o meu Fusca, meu Fuscão, eu deixei um monte de coisa, inclusive um detalhe que talvez nem ninguém saiba, mas eu devo muito ao Mr. Powell, que era o professor catedrático da língua inglesa e de literatura britânica na universidade, e ele se aposentou e ele indicou, não falou nada comigo, bem britânico, na dele, ele deixou para mim toda a biblioteca dele e deixou a cadeira dele. Eu assumi a cadeira de literatura britânica. Imagine eu, ombro a ombro com Dona Ivone Guizar, que era a professora da literatura norte-americana. Imagine eu com aqueles professores que tinham sido meus professores, e de repente eu, 30 anos, não, 30 anos não, eu não tinha 30 anos, eu tinha 28 anos. Imagine eu entrando para dar aula na universidade onde eu tinha estudado. Quer dizer, foi realmente um grande presente. Eu dei 1 ano de aula, mas eu disse, não é isso que eu quero ser padre. Então eu deixei uma vida linda na universidade para poder me dedicar a cuidar de Jesus e daquilo que Jesus queria de mim. Mas eu ganhei 100 vezes mais, porque de repente eu, mais do que estar numa cadeira de faculdade para dar aula de literatura inglesa, eu fui para a Inglaterra por causa de ser padre. Eu fui como capelão da capelania brasileira em Londres, e depois como capelão dos lusófonos na Universidade de Oxford. Quer dizer, você veja que se você olha com esses olhos, você vê que realmente a gente ganha muito mais, mas os primeiros serão os últimos serão os primeiros.
Quer dizer, isso tudo é coisa humana. Jesus quer que a gente seja primeiro com Ele. E de repente, agora, tanto tempo depois, estou como que aposentado, me recuperando dos 2 AVCs, tropeçando na fala e nas ideias, mas ainda celebrando, ainda inclusive falando para vocês no Oi Gente. Então é isso que eu queria que vocês vissem. Não precisa ser padre. Se você deixar o pecado para seguir Jesus, você vai ver que maravilha que Ele vai fazer na sua vida. A força que Ele vai dar. A lucidez que Ele vai nos dar. E a gente poder entender nas entrelinhas as maravilhas que Ele tem para nos dar. Mas Ele fala no Evangelho de hoje: não sem tribulações, não sem perseguições e sofrimento, mas que tudo a gente tira de letra quando está com Ele. Isso é uma coisa que você tem que viver, você tem que experimentar. Bate os baixos astrais, que Deus me livre, viu? Mas aí você lembra dele, porque quanto mais a gente vai no fundo do poço, parece que a gente bate os 2 pés no fundo e consegue levantar, e consegue saltar para esse cêntuplo que Ele prometeu já nessa vida. E Ele acrescentou mais a vida eterna no céu. Mas para viver isso, para sentir isso, para saber disso, você tem que tentar. Você tem que ousar. Você tem que experimentar. Bora tentar? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair